Bem-vindos a esta celebração. Reunidos como comunidade de fé, damos início a esta novena em honra de Nossa Senhora da Ajuda. É com alegria que nos colocamos diante do Senhor para celebrar a Eucaristia, fonte e centro da nossa vida cristã. Maria, a Senhora da Ajuda, Mãe de imenso poder, acompanha-nos neste caminho de oração e convida-nos a viver com simplicidade e confiança a nossa relação com Deus. Nesta celebração, abramos o coração à palavra e ao pão da vida, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo. Que este tempo de novena seja para todos nós um momento de encontro com Cristo e de renovação da fé que recebemos no batismo. Trazemos hoje ao nosso coração João Gonçalves de Brito e sogros, Manuel Jesus Gonçalves Correia, pais e familiares, Ana Miranda Torres, marido e familiares, Adolfo Carvalho Brito, pais e familiares, Ana Campos Matos e marido, Maria Barros Correia. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda, Santa Rita e São José. De pé cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos hoje a novena à Nossa Senhora da Ajuda. Hoje, dia 8 de setembro, celebramos a Natividade da Virgem Santa Maria. É nas mãos de Nossa Senhora, a Senhora da Ajuda, Mãe de imenso poder, que queremos colocar toda a nossa vida. Colocamos também todas as nossas fragilidades e todas as nossas faltas. Reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Aclamemos um hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Dai, Senhor, aos vossos servos o dom da graça celeste e fazei que a festa da Natividade da Virgem Santa Maria, cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação, aumente em nós a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor. De ti, Belém Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso Deus os abandonará até à altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. Então voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apacentar o seu rebanho, pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai
a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus. Alleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrava-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro ilustríssimo, digníssimo, sapientíssimo e reverendíssimo Sr. Padre Bruno André Carvalho Lopes, caros irmãos e irmãs, conta-se que uma vez, há muitos anos atrás, havia um padre novo, acabadinho de ser ordenado, que foi nomeado para uma paróquia de Barcelos. Depois da festa de acolhimento na paróquia a este padre novo no domingo, em que os paroquianos estavam todos contentes por ter ali um padre novo em folhinha, pronto a sair da fábrica, pronto a ser estragado pelo povo, na segunda-feira, este padre novo teve de ir aos correios ao centro da cidade tratar da papelada habitual. Ele acorda de manhã, na segunda-feira, pega na sua moto Zundap, que os conterrâneos da sua terra lhe deram como prenda na missa nova, e lá vai ele na motica, como um cowboy,
até ao centro de Barcelos à procura do posto dos Correios. Porém, como ele era no bico e era novo por aquelas bandas e ainda não havia uma coisa chamada GPS, ele estava assim meio perdido no centro de Barcelos, até que vê uma senhora de idade sentada no banco do jardim e lhe pergunta: "Bom dia, minha senhora. Olhe, pode-me dizer, por favor, o caminho para o posto dos Correios?" Ao que aquela senhora, porque é uma senhora de Barcelos, e nós já sabemos que as mulheres de Barcelos é boa gente, são mulheres amigas, carinhosas, pessoa de ajudar o amigo. E então, esta senhora de idade de Barcelos, com toda a paciência e amabilidade de uma autêntica avó, lá indicou o caminho do posto dos Correios a este padre novo. Porém, ao despedir-se, o padre, que era novo, e como sabem, os padres, quando são novos, têm a mania que pensam vão mudar o mundo um dia para o outro, deixou o repto à senhora em modo de provocação, dizendo-lhe o seguinte: "Olhe, muito obrigado. Não sei como é lhe de agradecer. Sinto-me em dívida para consigo. Olhe, se quiser, domingo, venha à missa à minha paróquia, que eu também lhe indico o caminho para o céu." Ao que esta senhora, que era de Barcelos, e como sabemos as mulheres de Barcelos nunca deixam ninguém sem resposta, respondeu-lhe na mesma moeda dizendo: "Não sei se consegue, seu padre. Se você nem sequer sabe o caminho para os Correios, como é que há de saber o caminho para o céu?" Partindo desta história, hoje estamos aqui por causa disso, descobrir o caminho para o céu. Mais concretamente, não é que vamos descobrir a indicação geográfica para o céu, mas sobretudo como devemos caminhar em direção do céu, ou mais especificamente, que sapatos nós devemos usar para chegarmos ao céu, onde, segundo a doutrina, é lá que se encontra Maria, a Senhora da Ajuda. Passemos à explicação. Numa passagem do Evangelho, quando Jesus envia os seus discípulos para o mundo e a dá-lhes estas recomendações mais ou menos. Diz: "Não leveis 2 túnicas, nem alforjes, nem dinheiro, nem pão." E na versão de de Marcos diz assim: "Calçai um par de sandálias e parti pelo mundo." E daqui surge uma pergunta: se hoje Jesus nos mandasse em missão, quais eram os sapatos que nós deveríamos calçar? Se antigamente, as pessoas de mais idade o sabem, usava-se como quase um par de sapatos para toda a vida, os chamados chocos, outros nomes equivalentes. Hoje, na nossa casa, quando olhamos para a sapateira, nós vemos ali uma pluralidade de sapatos que usamos em diversas circunstâncias, com diversas funções que cada um assim o requer. E é isso que nós vamos fazer ao longo destes dias, que é, em cada dia da novena, meditar em cada sapato que nós temos lá em casa. E porquê? Não porque vamos fazer comércio de sapatos, mas porque cada sapato remete para um determinado conteúdo, um âmbito, uma simbologia, uma palavra-chave do cristianismo que nos ajuda a meditar a nossa fé e, sobretudo isto, perceber a diferença da fé cristã em relação a muitas outras espiritualidades que andam por aí em voga na nossa sociedade. Comecemos então por estes sapatos que temos aqui à nossa frente e nesta palavra que é o mote de hoje. Uma pergunta que temos de fazer é: quando é que nós usamos estes sapatos assim elegantes? Nós já sabemos, nós usamos estes sapatos para ir à missa, para celebrar a nossa fé com a comunidade paroquial, aqueles chamados sapatos de domingo, os sapatos que nós usamos para ir ao encontro de Jesus, o Jesus escondido no sacrário da igreja. E por isso, estes sapatos recordam-nos um dos primeiros fundamentos do cristianismo, que é esta palavra, que é a fé. E daqui uma outra pergunta: mas afinal, o que é a fé? Há um poeta português chamado Fernando Pessoa, que num dos seus livros dizia assim: "Eu nasci num tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido sem saber porquê." Infelizmente, nós temos de admitir que há diversas circunstâncias e momentos da nossa vida que fazem abalar a nossa fé, que nos fazem duvidar de Deus, que nos fazem questionar realmente o seu poder e a sua autonomia.
Basta ver quando fazemos a experiência da morte de um familiar, do insucesso académico, da desilusão no trabalho, de um desgosto relacional, da traição de um amigo, da doença de um filho. São tudo circunstâncias em que nós colocamos em questão a identidade de Deus. Mas há uma coisa fundamental que temos de perceber no cristianismo, que é: não somos nós que dizemos quem é Deus, mas é Deus que se revela, é Deus que se dá a conhecer e é Deus que diz quem é Ele próprio. Uma definição clássica de Deus, o centro da nossa fé, nós já sabemos isso de memória, vem descrita na carta de São João, que diz: Deus é amor. Mas dizer que Deus é amor, o que é que isso significa realmente? Quando o amor é hoje uma palavra tão banal, tão usada, tão gasta, o que é que significa que Deus é amor? Ora, dizer que Deus é amor significa, em primeiro lugar, o que Deus não é. E Deus, sendo amor, Deus não é um Deus político que promete e depois nem sempre consegue cumprir o que prometeu, por diversas razões. Mas é um Deus que cumpre sempre a sua palavra, um Deus que nunca falha nas suas promessas, um Deus que cumpre aquilo que promete. Porque é um Deus amor, o nosso Deus também não é um Deus polícia, que ao mínimo erro nosso, pimba, castiga-nos logo, passa-nos logo uma multa, porque esse é o dever da polícia, garantir o bem comum, é a sua missão. Mas Deus é um pouco diferente. É um Deus que, por mais grave que seja o teu pecado, o teu erro, a tua fragilidade, o seu amor e o seu perdão são sempre superiores à tua fragilidade. Porque é um Deus amor. O nosso Deus também não é um Deus bruxo, que se deixa manipular pelas magias e feitiçarias dos humanos ou pelos palpites futuristas das tarólogas da televisão. Mas é um Deus que é autónomo, que é superior ao humano e que é dotado de omnisciência, omnipotência e omnipresença. Porque Deus é um Deus amor. Deus também não é um Deus farmacêutico, ao qual nós só recorremos quando as coisas estão entaladas, estão feias, estão difíceis na nossa vida. Mas é um Deus que está sempre ali. Tu até não o podes ver, mas Ele está sempre presente, quer nos bons, quer nos maus momentos, para nos apoiar. Porque Deus é um Deus amor. Deus também não é um Deus como o Pai Natal, que só nos dá aquilo que nós queremos, mas só se nós nos portarmos bem, segundo a teologia da retribuição. Mas é um Deus que apenas nos tem para oferecer essas sementes do amor, da verdade, da justiça, da alegria, para sermos nós a cultivar isso neste mundo que Ele nos pede. E por último, se Deus é um Deus amor, então Deus também não é como o Euromilhões, um Deus que só traz a felicidade a alguns sortudos. Mas Deus veio para salvar toda a gente e ninguém, seja quem for, está excluído desta salvação que Deus nos oferece. Por isso, talvez devemos concordar com um cronista chamado João César das Neves, que dizia certa vez que ser Deus deve ser a profissão mais difícil do mundo. Porque imaginemos o que Deus deve sofrer, a ginástica que Ele tem que fazer todos os dias para socorrer cada um de nós, cada um dos nossos pedidos, cada uma das nossas necessidades, para que nada nos falte na nossa vida. Mas Deus é assim, porque cada um de nós é como se fosse um tesouro para Deus. Disso nos diz uma pequena passagem do livro de Isaías, que diz isto assim: nada temas, porque eu te resgatei e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar as águas, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e as chamas não te consumirão. Porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Na verdade, se então Deus não é um mero contabilista de pecados, não é um supermercado de milagres, nem é uma máquina de castigos, então o que é que Deus é? Na Sagrada Escritura temos uma infinitude de características de Deus, que é um Deus único, que é um Deus transcendente e imanente, que é um Deus criador e salvador, que é um Deus que liberta, que é um Deus sábio e fonte de sabedoria, que é um Deus presente e ativo na nossa vida, que é um Deus que até tem rasgos de paternidade e maternidade, e que Jesus nos ensinou que Ele era um Deus como um Pai, e como o Pai deseja ser o Pai de todos nós.
Mas todas estas características, no livro do Êxodo, há uma característica muito curiosa sobre Deus. E lá diz assim: Deus é ciumento. E Deus é ciumento, diz lá nesse texto, porque Deus não quer que tu prestes culto a outros deuses, mas Deus só quer que tu sejas dele, que prestes culto a ele, que não profanes com outros deuses que ele sabe que não são o melhor para ti. E em base disto, nesta identidade de Deus, chegamos assim àquela formulação dogmática que chama Deus pelo seu nome, que mais assim o podemos dizer, que é a Santíssima Trindade. E o que é que isso significa, chamar Deus da Santíssima Trindade? Significa dizer que Deus não é o monotonismo, isto é, um Deus amorfo, e que também não é um triteísmo, isto é, três deuses. Mas como aprendemos com as nossas santas catequistas, Deus é como o Champollionic. O Champollionic é um 2 em 1, o nosso Deus é como se fosse um 3 em 1. Ou seja, um Deus constituído por três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando numa única e mesma substância e que se amam entre si numa relação de perfeita comunhão e unidade eternas. E dentro deste dogma da Santíssima Trindade está lá escondido o sonho que Deus tem para cada um de nós. E qual é esse sonho? Deus não quer que tu vivas num circuito fechado e isolado, mas que vivas nesta união, nesta comunhão com os outros, à semelhança da Santíssima Trindade. É por isso que um dos maiores erros da vida de um cristão, ou um dos maiores pecados da humanidade, é precisamente esse. Quando nós vemos os atos de solidão, quando vemos um idoso abandonado no hospital, quando vemos um sem-abrigo, sem ninguém, abandonado na rua, quando vemos um jovem sempre fechado no quarto, quando vemos um adulto que parece que não tem amigos, tudo isso é contrário ao sonho que Deus tem para cada um de nós. Nós somos seres de relação com os outros, porque, diz um filósofo judeu, Levinas, é no rosto do outro que tu redescobres o rosto do próprio Deus. Então, o que é fé? Fé é crer neste Deus. Mas como estamos no Salmo de hoje, não basta sabermos quem é Deus, precisamos esta relação com Ele. E na relação com Deus, nós temos 3 níveis de relação que a tradição espiritual nos explica, a saber, empatia, amor e imitação. Expliquemos rapidamente. O que é empatia? A empatia é aquela relação externa e esporádica de proximidade com alguém por quem nós nutrimos uma certa simpatia, porque é alguém que nos proporciona algum significado ou alegria, mas quando aquela pessoa desaparece também o nosso sentimento por ela. Em segundo, temos o segundo nível, é o amor, que já é uma relação mais duradoura e profunda que a empatia, porque é uma relação interna e com mais significado, e que há já uma certa dependência de uma pessoa em relação à outra, de modo que, quando a outra pessoa está ausente, gera em nós uma certa saudade, uma certa vontade que aquela pessoa volte a estar connosco. E depois o terceiro nível, o mais difícil, é a imitação, que já é uma relação muito mais profunda, ao ponto que alguém deseja ser como o outro, imitá-lo, apropriar-se da sua essência, ou como diz aquela célebre música do Padre Zezinho, fazer o que ele faz, ser como ele é, falar como ele fala, amar como ele amou. E quando nós olhamos para Jesus, na sua biografia, nós vemos muito claramente os vários tipos de pessoas e os vários tipos de relação que podiam ter com ele. Sobre a empatia, nós víamos que havia muita gente que andava atrás de Jesus, mas quando Jesus trocava os milagres pelos sermões exigentes numa vida mais empenhada, como escutámos no passado domingo, vimos que todos o abandonavam. Vimos que aquele jovem rico estava encantado com Jesus, mas quando vai ter com Jesus, Jesus aumenta a fasquia e ele diz, isto já não é para mim, isto tem que ser para os outros. Ou o caso mais gritante, o próprio Judas acompanhou Jesus, partilhou tanta coisa privada com ele e depois acaba de o trair.
No segundo nível, no amor, vemos que muita gente, por amar Jesus, deixou que a sua vida mudasse para querer esse mais amor com Ele. Basta recordar o Zaqueu, basta recordar a mulher adúltera ou o próprio cego Bartimeu. E depois chegamos ao último nível, que é a imitação. Que vemos o caso dos apóstolos, dos mártires, ou o próprio São Paulo, em que ele chega mesmo a dizer, na carta aos Gálatas, o meu amor por Cristo é tanto, que eu quero tanto imitá-lo, a fim de que já não sou eu que vivo, mas é o próprio Cristo que habita em mim e nele transparece para a vida dos outros. O que é que significa viver a fé? Significa este crer que transforma a nossa vida, este estilo de vida que nós somos chamados a viver. E de que maneira? De maneira muito simples. Basta pensar naquela capacidade de perdoar, naquele gesto que desencadeia a alegria, naquele silêncio que nos empurra para a contemplação, naquele sorriso que tu dás e que faz embelezar o dia do outro, naquela palavra que anima a esperança, naquela escuta que acolhe o desabafo, naquele sentimento que desperta para a liberdade, naquela memória que guarda os milagres que Deus já fez por ti, naqueles passos que tu dás em que se desviam do caminho do egoísmo, naquela oração em que tu pedes pelos que mais precisam e, sobretudo, naquela qualidade tua, naquela característica que é só tua e que Deus, através dela, manifesta o teu amor. Isso é o segredo da santidade. É deixar que Deus, através de mim, possa comunicar algo concreto à vida dos outros que circundam a nossa existência. Para terminar, e olhando agora para a Senhora da Ajuda, de quem nos falava hoje o Evangelho, ela é sem dúvida o maior testemunho de fé que nós temos. Dizia Santo Agostinho que Maria é mais ditosa por ter sido discípula de Jesus do que ter sido a mãe de Jesus. Porquê? Porque ela podia ter dado à luz o seu filho e depois abandoná-lo, ignorá-lo, rejeitá-lo, mas não. Ela foi a discípula mais perfeita, precisamente porque nunca o abandonou, sempre presente nos principais momentos, mesmo diante da cruz, que é a maior dor que uma mãe pode sentir na vida, que é ver a morrer o seu próprio filho. Por isso, gostaria agora de deixar 4 breves perguntas para, nos breves momentos de silêncio, podermos meditar na nossa vida espiritual a partir da reflexão de hoje. Em primeiro, qual é a imagem errada de Deus que eu preciso purificar na minha mente? Em segundo, já pediste perdão a Deus pelas vezes em que tiveste vergonha de afirmar que acreditavas nele? Em terceiro, qual é o teu nível de relação com Deus? Empatia, amor ou imitação? E por último, quando calças estes sapatos de domingo, é para ir à missa ou é para fazer outras coisas? Irmãs e irmãos, ao celebrarmos o nascimento de Nossa Senhora, que deu ao mundo a Cristo Salvador, invoquemos humildemente o nosso Deus, dizendo, cheios de fé: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja.
Pela Igreja Santa de Deus, que nasceu do lado aberto de Cristo, para que nele encontre paz e segurança, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelo povo de Israel, para que, pela intercessão de Maria de Nazaré, chegue a descobrir em Jesus o Messias prometido, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos que são perseguidos por amarem a justiça e pelos que se afastaram do caminho da verdade, para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos noivos que se preparam para o matrimónio e pelos lares que começam a ter dificuldades, para que o anjo do Senhor vele por eles, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que encontrem na ternura dos maridos a recompensa de seus trabalhos e aflições, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por todos nós, reunidos nesta Assembleia, para que, imitando a santidade de Maria, nos tornemos imagem do seu Filho Jesus Cristo, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Deus, amor todo-poderoso e eterno, ouvi as orações do vosso povo, que celebra a festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria, e por sua intercessão e auxílio, enriquecei-o com os dons da vossa graça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso, receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, nosso bem, toda a sua santidade. Ao celebrar com alegria a Natividade da Virgem Santa Maria, trazemos, Senhor, ao altar os nossos dons e humildemente vos suplicamos: venha em nosso auxílio a humanidade do vosso Filho, que se dignou nascer da mesma Virgem, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva, e por ela nos deste o Salvador do mundo, vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia do nascimento da Virgem Santa Maria, escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Redentor. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, a companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos.
Lembrai-vos de nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de paz. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Exulta a vossa Igreja, Senhor, alimentada por estes santos mistérios, na festa da Natividade da Virgem Santa Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A cada intercessão digamos Amém. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, pela qual recebeste o autor da vida. Amém. A todos vós que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. A bênção de Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e a todos o Senhor vos acompanhe.